Você está falando de consciência também. Exatamente. Estar ciente. A vaca tem consciência? Olha que pergunta. Desculpe, repita a pergunta. Se a vaca... A vaca tem consciência em estágios. Bom, tá lá. Eu posso pegar mais? Obrigado, por favor. Acho que tem ali. Tem aqui, não precisa de coisa. Bom, é difícil, eu não tenho uma explicação científica para isso, mas vou dar uma explicação de vida de gado. Eu acho que a vaca tem uma consciência sim. Porque a partir do momento que ela identifica, ela sabe se ela é bem cuidada, ela te responde a isso, né, com afetividade. Né? Eu tenho uma história do meu avô, ele tinha um touro e toda vez que ele ia, todo dia de manhã, ele levava pão francês. Então ele tomava café, levava pão francês, chegava com a caminhonete na fazenda, entregava o pão para o boi. E fez isso no dia que meu avô morreu, um pouco antes. Sempre isso acontecia às 6, 5 horas da manhã, o boi já estava lá na cerca esperando. No dia que meu avô morreu, o boi não foi para a cerca, não se mexeu e ficou triste. Então eu pergunto, o que ele... Né? O Nelore, principalmente, que é a raça que eu crio assim, ele tem uma expressão no olhar muito grande. Ele tem uma... E o animal, ele tem uma consciência, assim. Não sei que tipo, mas tem. Quando nasce uma bezerrinha que vai para a pista, que a gente chama que é uma bezerra perfeita, modelo, que ela vai para a exposição. Ela já de pequena, ela se apresenta diferente. Ela anda diferente, ela olha diferente, ela presta atenção, ela já sabe que ela é uma bezerra diferente das outras. É o famoso só falta falar. Entendeu? Então, assim, o que é isso? Se isso é uma consciência, se isso é uma... Né? Mas o animal conhece, ele sente, ele conhece, ele sabe se ele é bem cuidado, ele se comporta assim, de acordo com o ambiente. Se ele está num ambiente onde ele é bem cuidado, eu vi uma foto agora que me encantou. A gente estava num leilão de um criador, botou a netinha dele, gado de pasto, tinha 100, 150 vacas de campo a pasto. Ele entrou com a netinha dele ficou sentada no chão com aqueles animais gigantes, e o animal chegou perto, ficou olhando ela. Então, né, é uma coisa assim que, normalmente, se chega numa fazenda que tem gado, o gado é mais bravo, mais nervoso. Eu fiz um estudo uma vez sobre temperamento, se temperamento passava de animal para animal. E passa um pouco, sim. Né? Mas, se o animal tiver um ambiente onde ele for, ele vai ser sempre um pouco mais nervoso, aquela genética vai ser sempre um pouco mais nervoso, ele vai ser, ele tem uma tendência a ser mais bravo. Mas se ele for bem tratado desde pequeno e não sofrer nenhum tipo de violência de nenhum ser humano e tiver num ambiente agradável, ele não vai se tornar violento. Nós estamos falando de sentimentos e emoções. Parece que os animais têm também. É o cérebro a sede dos sentimentos e emoções? Não, agora eu vou pôr um pouco de areia na história. Ai. A primeira falácia, a gente associa muito a sociabilidade, a bondade, etc., à questão da consciência. Eu vejo graus de consciência e temos... Ela falou muito propriamente de um animal que é um mamífero. Mas se a gente vai lá para os répteis, a coisa fica bem pior. Ou seja, não tem bondade em jacaré, vocês sabiam? Não tem bondade. Não tem. Ele foi feito para devorar e acabou, muito menos numa serpente. E, enfim, a minha grande pergunta é essa: que brincadeira é essa que Deus tinha na cabeça, sei lá quem foi, que me botou esses dinossauros aí, bárbaros aí, que eram os monstros devoradores assustadores. E está na moda hoje recuperá-los, né? Como se fosse engraçadinho, né? O Jurassic Park.
Eu não vejo graça nenhuma nisso. Porque eu sou um humano e eu entendo, acabei de falar sobre o nobre, belo e justo como um grau de evolução. Eu acho que somos muito imperfeitos. Professor, isso não seria uma manifestação de uma emoção cósmica? Por exemplo, Eu a acho que raiva. sim. E aí, Eu como acho. tu expressa a raiva na matéria? Pois é. Só que essa brincadeira é grave, porque, para mim, quando eu escuto falar em Deus misericordioso, brincadeira comigo, que misericordioso é esse que põe todo mundo para correr e um mata o outro e come implacavelmente, entende? A questão da violência, o telúrico, né, do titânico, como dizem os antigos, se opõe realmente àquilo que a gente vê as divindades olímpicas ou as divindades criadoras. A criação é implacável. Porque nos próprios mitos a gente vê isso, né? Exatamente. Então, isso Agora, nós não temos outra chance senão superar esse aspecto brutal e violento que resulta em destruição. Existe uma questão fundamental. A criação, ela tem que ser constitutiva do ser e não destruidora do ser. Infelizmente, não temos capacidade de distinguir isso corretamente, a não ser pessoas muito evoluídas. Quer dizer, um homem da ciência, da saúde, como eu acabei de falar, o que ele faz? Ele lutar pela vida. Hipócrates, o juramento de Hipócrates para mim é a coisa mais bela que existe, né? Lutar sempre que possível, consolar sempre, nunca abrir mão do amparo. Nossa, para mim, isto é o sentido da vida superior. Mas como é dura de alcançá-la, como nós somos imperfeitos nesse sentido, como poucos são aqueles que a alcançam e lutam, mas este é o sentido maior. Por outro lado, as forças telúricas que estão presentes no cósmico são destrutivas, sim. É impossível falar, estou falando de Deus e diabo, isso é muito primitivo, isso é coisa de pobre, como dizem, né? Não, por favor, existem forças, assim como temos na célula o processo metabólico, que é anabólico e catabólico, construtivo e destrutivo, nós temos isso em toda a natureza. Esses processos estão além da minha compreensão, eu confesso. Porque o meu negócio é anabolismo, o meu negócio é criação da vida, eu sou cúmplice da vida. O divino, para mim, significa ser cúmplice da vida e tentar sempre levá-la adiante. Agora, existe o processo parabólico, existe o processo que é cúmplice de destruição, das suas inúmeras maneiras. São as forças titânicas, tá? Que lutam contra a força da criação. A própria evolução, quando nós estudamos a criação, na tradição egípcia e grega, nós vemos a natureza olímpica como é dura de ser constituída. E olímpica, isso é Olos, o toda a vida, que busca para sempre toda a vida. Quando você vê as 12 divindades, todas elas têm uma função na vida, mas existem as forças titânicas, as forças hecatômbicas, que são destrutivas, que se opõem constantemente. Nós temos que compreender isso. Nós temos que entender que isso está em nós, inclusive. Com certeza, esse que é. Então, a questão da consciência é muito mais complexa do que a gente gostaria que fosse, né? Mas, boazinha que ela não é, não, tá? O que não quer dizer que nós vamos permitir que ela seja destrutiva como tal. Caso contrário, nós sucumbiremos, não temos chance para isso. Caso contrário, toda a nossa ciência é vã, toda a nossa civilidade é vã, entende? Não. Nós temos que buscar lutar. Então, existe um aspecto muito evolutivo na consciência, na busca da vida.